Deixar um pouquinho de fundo aqui. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Caramba, que saudade de vocês. Obrigado aí por todo o apoio aí durante a semana, né? Sobre os vídeos, né, as postagens, show de bola, muito obrigado. Tô atuando em dois canais, né? Tanto no Instagram como também na conta do YouTube, tá bom? Começar a fazer uma leitura aqui daquilo que eu coloquei hoje na parte da manhã, né? E para algumas pessoas entenderem o porquê, né? Segundo o diabo, 98% das pessoas do mundo estão alienadas e perdidas. Ou seja, nós estamos falando em torno de 7,8 bilhões de pessoas aí, tá? E apenas 2% pensam, né, e são livres. Em torno de 160 milhões nós estamos estimando. É dentro do meu ciclo de relacionamento pessoal e profissional que preciso escolher onde me posicionar, tá? Isso daqui é um texto que eu mesmo produzi em meus momentos de reflexão e eu vou falar o porquê disso, tá? O que eu vim trazer aqui um pouco para vocês? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre caminhos, né, para mudanças nos nossos hábitos. Não tem um porquê a gente querer daqui para frente mudar a nossa história, a nossa vida, se a gente não mudar os hábitos, tá bom? Então é muito importante mudança de hábito a partir de hoje, a partir de ontem, a partir de agora, tá? Então vamos lá falar um pouquinho. O que eu queria trazer primeiro para vocês? Ponto 1 é visão de longo prazo, tá? Em tudo e a partir de agora. Exemplo, quando a gente olha um pouquinho sobre a linha de tempo do Warren Buffett, né, um dos maiores investidores, se você não conhece, pesquisem quem é o Warren Buffett. O patrimônio do Warren Buffett foi mais ou menos nessa linha do tempo, né? Ele, quando tinha 19 anos de idade, ele tinha 10 mil dólares, tá bom? Aos 26 anos, ele foi para 140 mil dólares, né? De 30 anos, quando ele tinha 30 anos, 1 milhão de dólares. 56 anos, ele teve o seu primeiro bilhão, tá? 66 anos, 10 anos depois, uma década após seu primeiro bilhão, ele teve 17 bilhões, tá? 83 anos, 58 bilhões e meio, e aos 90 anos agora ele está com 80 bilhões, tá? Um dos homens mais ricos do mundo, tá bom? Então por que eu estou passando isso? Porque a gente precisa sempre interpretar o longo prazo. Sempre quando eu vou fazer qualquer tipo de investimentos, eu já, né, caí em algumas vezes, já perdi dinheiro, tá? Posso falar em alguns momentos aqui, mas já perdi dinheiro querendo ter rápido retorno. Não funciona, pelo menos eu falo pra mim. Visão de longo prazo é a melhor coisa. Quer investir na bolsa de valores? Não invista na bolsa de valores. Eu falo isso para as pessoas, não invista na bolsa de valores. Invista na empresa, invista em ações numa empresa, pesquise a empresa, observe alguns indicadores da empresa, se você gosta da empresa, siga essa empresa, conheça a governança dela, quem é o CEO, o diretor, plano de trabalho, etc, tá bom? E a partir desse momento aí sim eu comecei a ter retorno sobre os meus investimentos investindo na bolsa de valores, tá? Então sempre pense no longo prazo. Longo prazo é de 5 anos, no mínimo 5 anos, 10 anos à frente, tá? Ninguém nasce querendo as coisas de um dia para o outro. Ninguém nasceu andando, né? Todos nós nascemos engatinhando e etc. Então sempre parte por esse princípio aí, tá bom? Outro ponto bastante interessante e importante, ler constantemente, tá? Então precisamos ler bastante, né? Uma das sugestões, eu vou dar 3 sugestões de livros aqui para o início do nosso trabalho, enfim, do nosso projeto. Um dos livros que eu li, né? Esse é um livro que vai melhorar, vai exponencializar a sua visão de tudo e de todos. E principalmente uma coisa muito importante, você vai parar de culpar os outros, os terceiros, tá? O primeiro dele é o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, tá? Eu tenho a capa dele aqui, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, tá? Vai mudar a sua vida, tá? Esse aqui, no caso que eu tenho, né, ele tem uma introdução do Thiago Nigro, que é um dos maiores influencers financeiros do mundo, né? E eu sigo o Thiago Nigro, gosto muito da forma que ele fala, que ele se expressa, é fantástico, tá bom? Então, primeiro, esse é um livro que eu colocaria como você lesse primeiro para acordar, literalmente acordar, é muito interessante. Não é um livro religioso, não tem nada de ver, a partir, enfim, depende do seu modo de vista, mas literalmente Napoleão Hill chegou a um determinado momento na vida dele que ele entrevista o diabo. Putz, isso é fantástico, tá bom? Outro, O Poder do Hábito, é um livro surpreendente, onde que você vai encontrar como que o hábito, né,
o ato de você ser constante nas suas coisas, nas suas tarefas e nos seus propósitos tem um poder fantástico sobre sua vida, tá? E o terceiro é do 1000 ao milhão, do Thiago Nigro. Então ele mostra desde quando ele começou, desde quando ele era, sabe, um trade, etc. Enfim, uma história fantástica que você consegue, e você vai conseguir observar que você consegue de R$1000 a sim se tornar um grande investidor e aumentar exponencialmente suas finanças, tá bom? Depois, é muito importante, né, também não só ler, mas também estarmos muito atentos ao que está acontecendo, tá? Então, leitura, sugestão de livros, tá? E estarmos também muito cientes das movimentações do mercado. Eu, Wellington, o que eu faço? Eu passo em torno de 1 hora e meia, às vezes 2 horas no trânsito, indo, 2 horas voltando. Passo praticamente 4 horas do meu dia no trânsito. E eu utilizo isso como uma grande ferramenta para que eu possa também estar e interagir com tudo que está acontecendo. Então, eu ouço muito podcast, tá? Então, quando fala sobre movimentações de mercado e política, aprendam a gostar de política, mas interpretem tudo que está acontecendo, tá bom? Não vou entrar nesse daqui que é uma outra seara, mas é interessante gostar de política. A política também pode influenciar muito, né, nas suas decisões, nos seus investimentos, etc, tá bom? Então, quando eu falo sobre podcasts diários e eu consigo sempre estar antenado, primeiro, vou separar em duas frentes, tá? Podcasts que eu ouço em parte de investimentos e na parte de estar interagido com o mercado, tá bom? Então, podcast, Ágora Investimentos, tá? Muito bom, todo dia eu ouço e vejo o que está acontecendo logo na parte da manhã, alguns insights, algumas coisas bastante interessantes para que você possa ficar antenado. Suno Notícias, muito interessante, fala muito sobre fundos imobiliários, também tem um pouco de entrevista com algumas outras pessoas, tá? Que é muito interessante. Stock Pickers, cara, bacana demais, é um pessoal bastante descontraído, faz entrevistas com pessoas totalmente aleatórias, nada muito no segmento, e eu consegui achar muitas oportunidades de investimento lá, fundos de investimentos que lá eu peguei, trouxe, poxa, tá rentabilizando bacana na minha carteira, tá? E também eu ouço muito o Primo Rico, do Thiago Nigro, também, que ele também faz bastante entrevista com pessoas enfim, investidores, empreendedores, donos, CEOs, CFOs, e lá você consegue observar mais ou menos como que é a empresa, o que a empresa tem, para que você também possa tomar um poder de decisão se vai investir ou não, como que está esse mercado, tá bom? E também eu fico muito ciente sobre as movimentações políticas, né, do nosso país. Então eu ouço muito 5 Fatos do Dia, né, um podcast 5 Fatos do Dia, mostra os 5 fatos que você precisa saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer, tá bom? Os Pingos nos Is, fantástico. Poxa, cara, ali é muito bom os Pingos nos Is, tá? Na Jovem Pan. E também ouço também a Febraban News, que fala sobre toda a parte de mercado das instituições financeiras, bancos. Então é interessante também estar por dentro sobre isso daí, tá? Então, isso é muito importante, tá? Leitura e saber o que está acontecendo para que você sempre fique, oportunidades podem aparecer e você precisa saber se você tira, se você coloca, se você compra e etc, tá bom? E outra dica importante é conviva com pessoas que você acha que é mais inteligente e capacitada que você. Isso é assim, lógico, eu não estou querendo menosprezar ninguém, longe de mim, quem sou eu, mas é importante você entender que você precisa, como eu preciso, sempre estar procurando pessoas que, cara, eu olho assim e falo, nossa, é mais inteligente, sabe mais do que eu, porque essa pessoa te ajuda a você se desenvolver muito, né? Eu já ouvi uma vez isso daqui, eu tiro pra mim como uma lição de vida. Somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então pare e pense sobre isso. Se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, você vai conseguir interpretar qual o nível que você tá e onde que você poderia, né, estar, às vezes, melhor, buscando coisas melhores, coisas que te desafiem. Esse é uma dica que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Então, mudança é eu mudei baseado nessas frentes, nessas decisões que eu tive, tá? Então eu queria dividir com vocês que eu acho bastante importante, tá? E eu aqui vou fazer um convite, né? Eu tô querendo fazer
um vídeo com conteúdo mais inteligente, um conteúdo mais sofisticado sobre fundos imobiliários, né? Eu invisto, quero passar, mas tem uma pessoa que eu acho muito foda nessa área aí, né? O Maximiliano Salve, Max. Fica o meu convite aqui para que você possa ter aí, quem sabe, um espaço na sua agenda para nós dois gravarmos um vídeo e falarmos sobre fundos imobiliários e também sua experiência, sua expertise aí para as pessoas que necessitam da nossa ajuda, do pouco que nós sabemos aí, tá bom? Então vou me comprometer e quem sabe aí ele aceite e a gente consiga fazer, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por mais esse vídeo, passando aqui e deixando o meu alô para vocês. Obrigado, viu? Até a próxima. Na dúvida, qualquer pergunta possam fazer, que eu vou trabalhar sempre sobre as necessidades que vocês têm. Tchau, tchau.